para falar agora sobre a corrida eleitoral pela Casa Branca. Uma nova pesquisa mostrou que Donald Trump ampliou a vantagem na liderança sobre Joe Biden. E para trazer mais detalhes sobre isso, nós vamos acionar agora o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, direto de Munique, na Alemanha. Luca, uma boa noite para você aí, seja bem-vindo ao Linha de Frente. Boa tarde a você, Kobayashi, a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Pois é, de acordo com as pesquisas divulgadas no último final de semana, Donald Trump ampliou a vantagem não só no voto popular, mas também no colégio eleitoral, que de fato é o que interessa para ser coroado como o próximo presidente, se assim podemos dizer. É importante a gente ressaltar que o voto popular, ele é uma medida importante, mas ela não significa muita coisa, já que Hillary Clinton ganhou em 2016, por exemplo, no voto popular, mas acabou não levando, já que no colégio eleitoral, no voto distribuído por cada um dos delegados em cada um dos estados, não dava a soma de 270 delegados, que faz com que o próximo presidente seja escolhido. De acordo com o levantamento, Trump tem no voto popular 49% frente a 44% do atual presidente Joe Biden. Portanto, é uma vantagem acima da margem de erro, na casa dos 5%. Quando nós olhamos o colégio eleitoral, a vantagem de Trump também é grande em relação a 5 estados essenciais dos 6 que são historicamente aqueles estados que em cada uma das eleições acabam mudando o seu voto. A gente pode dizer, por exemplo, que a Califórnia é um estado democrata há muitos anos, então praticamente Joe Biden já conta com os votos da Califórnia para ser eleito. Da mesma maneira que o Texas é um estado bastante republicano e por isso Trump já contaria com esses votos. E aí, nesse cenário, nós olhamos aqueles estados que são cruciais, como é o caso da Geórgia, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Arizona e Nevada. E desses 6 estados, nós temos então 5 deles tendo Trump na liderança, o que é uma boa notícia ao republicano e demonstra uma dificuldade de Joe Biden de conseguir repetir a votação expressiva que teve em alguns estados em 2020, como foi o fato dele ter ganhado na Geórgia, por exemplo, que sempre foi um bastião dos republicanos, por exemplo. Isso indica que haverá uma necessidade de mudança da estratégia do atual mandatário da Casa Branca para tentar conquistar o eleitorado nesses estados essenciais e principalmente falar para o público mais jovem que está decepcionado com algumas políticas de Joe Biden, principalmente em relação à política externa, e poderiam simplesmente não comparecer às urnas durante o começo de novembro desse ano. Lembrando que nos Estados Unidos a eleição, o voto não é obrigatório, então muitos daqueles insatisfeitos com o sistema, ao invés de optarem pelo menos pior, simplesmente não vão votar, o que acaba tendo um efeito, obviamente, favorável ao presidente que não é o incumbente, no caso ao candidato à presidência que está na oposição, que no caso atual é Donald Trump. Ô Luca, o Acácio Miranda vai te fazer uma pergunta agora. Luca, tudo bem, querido? Prazer revê-lo. Nós temos acompanhado desde o começo do ano essa consolidação ou a consolidação da vantagem do Trump em relação ao Biden. Objetivamente, você acha que essa vantagem decorre das qualidades do Trump ou você acha que o governo do Biden, a postura do Biden está sendo muito ruim e o voto no Trump é quase que um voto anti-Biden? Olá, Cássio, sempre bom reencontrá-lo aqui também. Eu acho que tem um pouco dos dois fatores. A questão da idade de Biden, de quão bom do aspecto cognitivo ele estaria, né? Quão sharp, eles falam em inglês, tão nítido, tão afiado ele estaria para continuar comandando o país mais poderoso do mundo. Isso é muito questionado por uma série de gafes cometidas por Joe Biden durante esses últimos 4 anos, mais especificamente durante o último ano, onde ele troca nomes de presidentes, inverte nome de países, além de outros problemas que ele faz ao longo dos seus discursos que não agradam grande parte dos seus próprios eleitores. Então, esse questionamento é algo que muitos acabam trazendo para comparar com Donald Trump, que é uma figura que, por mais que também tenha uma idade mais avançada, esteja lá perto dos 80 anos e Biden com 81, ou seja, a diferença não é muito grande, mas nos discursos Trump acaba tendo uma retórica um pouco melhor, sendo uma pessoa que acaba falando de uma maneira mais envolvente, né? Ao mesmo tempo, as políticas externas de Joe Biden têm sido criticadas pelo próprio público progressista, principalmente no que diz respeito às questões relacionadas
relacionadas ao Oriente Médio e Israel. Nós vemos durante as últimas semanas uma série de protestos em universidades americanas, centenas de jovens presos, muitos deles simpatizantes do Hamas, tantos outros apenas apoiando a causa palestina, mas de qualquer maneira é uníssona o descontentamento desses jovens perante a política externa norte-americana e no fato que Joe Biden não mudará essa política até que deixe a Casa Branca, seja agora no final desse ano, seja daqui 4 anos. Então, muitos acabam comparando a postura externa da política de Donald Trump, que em relação à Rússia e à China tinha uma outra postura, mas naquele momento os Estados Unidos não estavam envolvidos diretamente com conflitos armados no mundo, como está sendo agora com a Ucrânia e Israel, já que um pacote bilionário, mais um, foi aprovado pelo Congresso americano, e nós vemos que essa comparação direta, uma oportunidade única na história para os americanos compararem 2 presidentes que de fato já ocuparam a Casa Branca em uma terceira eleição, isso é realmente uma oportunidade direta de comparação que acaba sendo desvantajosa para Joe Biden em alguns elementos, como em aspectos econômicos pontuais e também na política externa. Em tantos outros, Biden realmente melhorou, principalmente na taxa de desemprego, se formos observar, mas isso acaba não fazendo tanto efeito quando a campanha começar e quando os debates acontecerem, esses debates que serão cruciais para eleitores indecisos e que colocam exatamente quão bons eles estão do aspecto mental, do aspecto da sua habilidade cognitiva nesse momento em que há 2 presidentes, 2 candidatos com idade tão avançada, se assim podemos dizer. Ô, Luca, a Mônica Rosenberg vai fazer uma pergunta agora. Oi, Luca, boa noite. Eu ia justamente perguntar essa questão dos levantes nas universidades e do conflito que está se acirrando. Você já trouxe justamente o tema, dizendo que isso impacta, sim, mas eu queria ir um pouco além disso, porque você comentou das prisões de alguns manifestantes pró-Hamas, mas essa situação aí que está escalando nitidamente, ela assusta os 2 lados. Eu tenho amigos em Nova York que no Uber mudaram o seu nome, porque se deixar lá o nome Yitzhak, o Uber não vem te buscar. E as polícias que não estão sabendo lidar com isso, como é que Biden e Trump lidando de fação distinta com esse conflito, como é que vai sair disso e essa escalada, como é que vai ser contida até a eleição chegar? Bom, Mônica, essa questão é muito relevante, levantada por você, porque é importante a gente ressaltar que na política externa em relação ao Oriente Médio, Donald Trump é ainda mais próximo ao governo de Israel do que o governo democrata atual. Não podemos esquecer que naquela ocasião Donald Trump até quis mudar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, declarando internacionalmente Jerusalém como a capital de Israel, fazendo, obviamente, um banimento a alguns cidadãos de origem muçulmana aos Estados Unidos. Então é muito clara que a posição de Trump ela é ainda mais pró-Israel do que do governo Biden propriamente dito. Então não acredito que esses jovens insatisfeitos que têm tomado as universidades vão deixar de votar em Biden para votar em Trump. Eles simplesmente não vão votar em ninguém. É irreal a gente pensar na lógica binária da política americana, que só temos democratas e republicanos, que Biden perderia eleitores a Trump neste quesito. Simplesmente ele pode perder um público jovem insatisfeito que não compareça exatamente às urnas nesses estados-chave, e isso dá uma vantagem numérica a Donald Trump, já que seus eleitores são mais fervorosos e de fato comparecem em peso às urnas. Eu acredito que essa polarização em relação ao que se dá no Oriente Médio tem a ver com a nova dinâmica das redes sociais. Nunca antes guerras eram televisionadas 24 horas por dia e com as pessoas tendo a possibilidade de exprimir as suas opiniões de forma tão instantânea como temos agora, mas também revela uma certa hipocrisia de uma parcela da população que cobra um cessar-fogo neste conflito que está sendo sim tenebroso, com um grande peso na catástrofe humanitária na faixa de Gaza, mas fecha os olhos para aquilo que acontece no Iêmen, onde mais de 400 mil pessoas, quase todas elas muçulmanas, também morreram, mas nesse caso aí são muçulmanos matando muçulmanos e não se fala muito sobre isso. A própria guerra na Síria, que está em um stalemate, está um momento de paralisação, mas ainda acontece, além, é claro, do próprio governo do Irã, que é um governo tirânico, que também acaba com seus próprios cidadãos, e quanto a isso não há protesto nenhum. Então isso faz com que essas questões sobre a hipocrisia de certos grupos sejam levantadas e sejam analisadas pela população, e que eles, eleitores de centro, vão sempre ter isso na cabeça, porque não são tão movidos por paixões, né? Nem por amar Trump, nem por amar Biden, nem por odiar um lado ou odiar o outro.
Muito bem, conversamos aqui com o Luca Bassani, nosso correspondente internacional, diretamente de Munique, na Alemanha, trazendo detalhes sobre essa pesquisa que mostra uma ampliação da vantagem de Donald Trump em relação a Joe Biden na corrida pela Casa Branca nos Estados Unidos. Acácio Miranda, pode ter Trump presidente de novo. E aí? Eu acho que há uma tendência bastante grande, até porque quando a gente olha para a imprensa norte-americana, eles declaradamente são republicanos ou democratas. E mesmo aqueles órgãos de imprensa democratas têm sinalizado a vantagem de Donald Trump. Vantagem essa que se deve a alguns fatores. Primeiro, o desgaste político e o desgaste na imagem do Joe Biden. A Daisy disse há pouco sobre a questão do Haddad e, no final das contas, isso tem muito valor quando nós olhamos para os nossos líderes, quando nós olhamos para os políticos. E o Biden, por conta da idade, e a imprensa norte-americana especula que por conta de outros fatores também, denota esse desgaste físico, ele tem tido certas dificuldades na fala, ele tem feito certas confusões que não condizem... Confundiu a Madonna com a Taylor Swift. Exatamente. Chamar a Taylor Swift, chamou de Madonna. Outro dia foi chamar o presidente Macron, da França, citou um presidente que já... Ele chamou de Mitterrand. Pois é. Umas confusões bem... Então, obviamente, o líder mais poderoso do mundo, essas confusões não condizem com esse papel. E também há um acréscimo, há um crescimento do Donald Trump nos últimos dias, porque ele muito provavelmente escolheu a sua vice, uma mulher, a governadora da Dakota do Sul, Kristi Noem, que é... Essa das imagens? Não, né? Que é um Trump Science. Ela é defensora do armamento da população, ela tem diversas imagens atirando, inclusive neste final de semana ela deu uma entrevista falando que matou o pet da sua família porque ele era agressivo com os seus filhos. Então é uma pessoa bastante polêmica que condiz muito com o Donald Trump. E é algo, verdade seja dita, que o eleitorado norte-americano, o eleitorado republicano e um eleitorado indeciso, que não está nem com os democratas nem os republicanos, tem pedido neste momento. Então, creio que Donald Trump, superada também as questões jurídicas, tem uma via aberta para a sua vitória.